foi aí que eles decidiram me cortar. Nunca mais me falaram, nunca mais me perguntaram nada, nunca mais me mandaram mensagem. E eu fiquei muito triste, porque eu esperava ser contratada e no final das contas fui jogada de lado. Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos? Olha ali que eu vou Quê? mostrar que eu mostro. Nada. Jura? Esse exame aqui eu vou. O gêmeo vai cobrar o normal, tá? Quando você for fazer ultrassom, você sempre avisa que é 2, viu? É que nós não sabia. A Não, moça não sabe, perguntou. descobriu agora. Ai, Jesus. Examinar todo o nosso. É sério mesmo, doutor, que é gêmeos? Gêmeo. Ela chorou. Eu vou mostrar. Chora não, filha. Tá. Por que você tá chorando? Ó, Cláudia, vai fumar isso. Por que você tá chorando? Por quê? Oi, eu sou a Nádia, eu tenho 20 anos, eu moro atualmente em Álvares Machado, nasci na cidade de Piraju e fui mãe aos 18 anos, de gêmeos. Um menino e uma menina, um casal. Foi meio difícil, complicado, mas estamos aí, vivendo a maternidade cada dia. Eu tava indo pra faculdade quando eu descobri, tava indo pra faculdade, mas só que deu um erro lá na faculdade e eu voltei. Foi tipo um sonho por água abaixo. E aí eu ia tentar fazer o vestibular novamente, no outro ano. E o que aconteceu? Eu descobri que eu tava grávida, que foi um susto imenso. Mas eu era muito determinada, então eu falei, eu vou mesmo assim grávida, sozinha. Mas depois descobri que tava grávida de gêmeos. Então foi um porre, foi muito complicado. Aí eu parei, respirei um pouquinho, escutei as pessoas que me amavam, o que eles falavam. E aí eu decidi ficar por um tempo, até eles completarem, ficar um pouco mais espertinhos para mim conseguir fazer as coisas melhor. E aí foi aí que eu decidi trabalhar no período, logo depois que eles nasceram. E aí me procuraram para cobrir uma férias de uma mulher que sairia daquele trabalho depois e que eles queriam contratar. E foi aí que eu entrei lá. Fui muito elogiada, fiquei um mês lá, em minha experiência, fui muito elogiada. E todo dia falavam que iam me contratar. E eu tava super feliz já, que eu ia garantir isso. Tipo assim, tudo que eu precisava era um serviço naquele momento. Com 2 filhos, só o Will, meu marido, não dava conta de fazer as coisas. Tá. E aí eu fiquei ali naquele período já muito feliz, achando que ia ser contratada. Ao final das contas, falei... É muito difícil não falar. Falei um pouquinho mais sobre a minha vida. Falei que tinha 2 filhos e que eles eram gêmeos, eles tinham 8 meses na época. E aí, foi aí que eles decidiram me cortar. Nunca mais me falaram, nunca mais me perguntaram nada, nunca mais me mandaram mensagem. E eu fiquei muito triste, porque eu esperava ser contratada e no final das contas fui jogada de lado. Logo quando eu saí da escola, do ensino médio, o meu sonho era cursar moda. E eu queria muito também isso. E de início fiz o vestibular e veio a aprovação depois. E logo depois de um tempo, eu com mudança tudo, fui para a cidade, Cianorte, para fazer a faculdade. Cheguei lá e descobri que tinha dado um erro, que eu não ia conseguir cursar a faculdade. Então, o meu sonho caiu por água abaixo. Eu sofri muito com aquilo, voltei para casa. Acho que fiquei um bom tempo assim, sofrendo, só sofrendo. Entrei em depressão. Tive que passar por psicólogos, porque aquilo para mim era tudo e era como se eu tivesse perdido tudo que eu queria. Porque estudei madrugadas para passar e no fim deu tudo errado. Tive que passar por psicólogas e nesse tempo, passando toda semana no psicólogo, eu descobri, depois de meses, que eu estava grávida. E eu ia fazer o vestibular de novo nesse ano que estava entrando. E mesmo assim, eu ainda queria cursar. Então, eu iria tentar, porque eu era determinada e eu não ia desistir tão fácil assim. Mas logo depois eu descobri que era 2. E lá no psicólogo,
passando por aquilo, ela me viu um pouco mais animada. Então ela decidiu que eu não precisava mais daquilo. E aí eu descobri que a minha salvação foram os bebês da minha barriga, e não o que eu tanto sonhava. Então aquilo começou a ser um sonho para mim também, a maternidade. Fiquei mais contente, mas claro que ainda me preocupava com os meus sonhos. Durante a gravidez, eu precisei trabalhar e os únicos lugares que me aceitavam era assim, salão de beleza. Então tinha uma mulher na cidade muito legal comigo e ela me chamou para trabalhar lá. E no início da minha gestação eu trabalhei ali naquele salão. Só que depois de um tempo veio os enjoos, as coisas, e eu não dava mais para trabalhar daquela forma. Então eu comecei a ficar em casa. E passei a gestação em casa. Eu me frustrava às vezes e me sentia muito alegre também, porque pensava no meu futuro, no que ia ser. Mas eu ainda planejava ir embora fazer a faculdade. Só eles precisavam que eles crescessem um pouquinho. Por fim, foi ficando bem complicado, porque eles são dois e a dinâmica de cuidar dos dois no dia a dia era muito difícil e eu cuidava deles sozinha. Minha mãe trabalhava, meu companheiro trabalhava. De começo, meu irmão me ajudou no primeiro mês e foi assim. E depois eu comecei a cuidar dos dois sozinha e ficou bem difícil fazer qualquer coisa, estudar para vestibular ou trabalhar. E foi aí que os bebês foram crescendo um pouquinho mais. Quando eles tinham 8 meses, eu fui chamada para ter uma experiência num banco. E trabalhei nesse banco por um mês, né, em experiência. E lá recebi muitos elogios, tinha quase certeza que ia ser contratado. Todo dia me falavam isso, que eu ia ser contratada. E no final das contas, eles me jogaram de lado quando descobriram que eu era mãe de gêmeos. Fiquei muito magoada na época, porque era a segunda decepção que eu tinha em menos de um ano. Primeiro foi a faculdade, depois o serviço. Tudo que eu estava contando já não tinha mais. E aí foi aí que eu decidi viver para eles por um bom tempo e parar de sonhar com o que eu queria, me esforçar por eles. E é assim que eu vivo até hoje. Eu cuido dos dois todo santo dia. Sinto que, assim, eles me motivam a ser uma pessoa melhor, sabe? Que eles me motivam a querer seguir meus sonhos. Mas eu sinto que ainda não é hora, porque não tem como com os dois. É muito complicado, ainda mais em pandemia. Creche fechou, não tem com quem, tipo assim, deixar, porque minha mãe trabalha. Todo mundo que eu confio trabalha. Então, esse serviço ficou pra mim mesmo, cuidar deles, e eu amo isso. Amo estar perto deles. Mas sei que ainda vai chegar uma hora que eu vou ter que olhar pra mim. Bom, logo quando eles nasceram, foi muito difícil deixar eles irem, tipo assim, porque eles precisavam ficar na creche para eu conseguir trabalhar. Então eu passei aqueles 4 meses só pensando muito no que eu ia fazer dali em diante. Coloquei eles com 6 meses na creche, foi aí que eu consegui criar coragem. Só que eu deixei eles um dia só, porque eu entrei em desespero de ficar longe deles, não consegui desapegar. Saí da creche chorando, desesperada. E aí o Will falava pra mim, Nádia, a gente precisa trabalhar, a gente precisa deixar eles, e eu não consegui. Só consegui retornar eles na creche depois de 1 ano, porque eu precisava daquele momento com eles, não conseguia deixar eles assim, tão novinhos. Achei que eles precisavam de mim, porque naquele tempo todo eu fui a base deles, então eu sentia que eles precisavam de mim, mas na verdade era uma desculpa que eu precisava mais deles do que eles de mim. Mas eu pensava em trabalhar já, assim. Então, tipo, logo que eu deixei eles na creche, eu tinha certeza que eu ia sair dali, ia procurar emprego, ia entregar currículos. Mas eu não consegui desapegar, assim, dessa forma. Eu esperava que seria bem mais fácil pra mim. Então, depois de 1 ano, eu criei coragem e coloquei eles de novo. Só que logo aí, eles passaram 15 dias em adaptação e entrou a pandemia. E nunca mais consegui fazer nada, trabalhar. E antes deles entrar esse 1 ano na creche, 1 ano e acho que 3 meses eles voltaram. Eu tinha uma entrevista em uma empresa de babá, que seria mais fácil para mim, eu acho que eu cuidava dos dois. E eu tinha uma entrevista que estava marcada, assim. Só que logo depois entrou a pandemia, não consegui
fazer nada, não consegui trabalhar. E a gente tá em pandemia 1 ano, tô vivendo isso até agora, não consigo sair para trabalhar. Eu fiquei em experiência durante 1 mês no trabalho e durante esse período eu tinha muito medo de falar sobre a minha maternidade, mas eu tinha que falar um pouco mais sobre mim, para as pessoas me conhecerem melhor, para eu sentir que eu era de verdade ali. Então, nesse período, eu fiquei, me elogiaram muito, falaram que eu ia ser contratada, tudo tal. Mas aí foi a hora que eu falei que eu era mãe de gêmeos ainda. E aí foi como se jogasse um balde de água fria neles. Eles simplesmente parece que acordaram assim e falaram, não vai dar. E aí pararam de falar comigo sobre a contratação, pararam de falar comigo, tipo, elogiar e me dar esperanças que aquilo ali ia ser mesmo, que ia ser real, que ia ser um trabalho para mim. E para ajudar, meu pai e minha mãe, um dia andando no calçadão, levaram os 2 lá no serviço. E aí todo mundo viu. Aí eu já foi, assim, o baque. Tipo assim, ela tem 2 filhos e eles não estão na escola, estão com os avós, então certeza que vão precisar. E aí foi assim, eles decidiram que eu não iria mais. Eu fiquei muito magoada na época, mas tive que aceitar, porque para as mães são assim, né? Para todas as pessoas que vão me assistir, para todas as mães, eu quero deixar assim, que vocês tenham coragem e de ser aquilo que vocês eram. Como naquele momento eu precisava ficar com os meus bebês, na época eu não conseguia abandonar eles, eu sinto muito orgulho por isso hoje, porque foi assim que eu vivi mais um momento com eles, sem medo do que seria. E eu sei que minha hora vai chegar, minha hora do trabalho. E eu penso assim, para você que quer voltar a trabalhar ou alguma coisa, não se preocupa com isso. E levo uma frase para vocês, que não é culpa de vocês. Não são os filhos que limitam as mulheres, é a sociedade que limita as mulheres que têm filhos. Então não sintam culpa, não se sintam culpadas. A hora de vocês vai chegar e a minha hora tá para chegar, eu tenho certeza disso. Mas nesse momento eu tô vivendo com meus filhos, tô amando eles e tô fazendo tudo o possível. E os filhos, é realmente essa frase, os filhos não limitam a gente de nada. Eles potencializam a gente a ter coragem de lutar pelos nossos sonhos. Todos esses desafios que eu passei, tudo isso me fizeram acreditar mais em mim e pensar mais um pouco no que eu queria. E hoje em dia eu penso que realmente a faculdade não era aquilo que eu desejava, era aquilo que eu queria no momento, mas não para a vida. Então, eu pensei muito mais sobre o assunto e hoje eu vejo que meus sonhos vai muito além daquilo. Então, eu precisei daquele tempo, talvez, para acordar e perceber que não era realmente, de fato, aquilo que eu queria. E meus filhos fizeram enxergar muita coisa que eu amo e que eu não sabia que eu amava, como a maternidade. Eu amo muito ser mãe e isso me transforma. E talvez eu possa trabalhar com isso no futuro, com crianças, com... É uma pergunta aí que eu deixo para mim mesma, porque eu gosto muito de fazer isso. Eu descobri minha maternidade aos 17, ganhei os nenês com 18 e descobri que eu sou uma mulher muito mais forte do que eu pensava que eu era. Passei por muitos desafios nesse período e estou vivendo essa maternidade hoje. Meus filhos atualmente com 2 anos, cuidei deles sozinha, no corre da vida mesmo. Teve dias que eu não sabia que parecia que não ia dar nada certo e deu tudo certo. Teve dias que eu desacreditei de mim mesma, pensava, nossa, será que eu vou conseguir? E eu consegui. E eu sinto muito orgulho de mim hoje por ser essa mulher que venceu tudo isso e que cuidou de gêmeos, e eu ainda sou a mesma Nádia, sabe? Pensar que eu ainda sou uma menina que teve que aprender a ser mulher com a gestação e os filhos, mas que eu ainda sou eu mesma e que eu não mudo por isso, não mudei por causa dos meus filhos. Muitas coisas me deixaram mais forte. Eu me sinto bem mais forte hoje. Eu sinto um mulherão. Eu acho que eu sou uma mulher que lidera mesmo, porque poucas pessoas dariam conta do que eu acho que eu dei. Ó, essa aqui é a Memê, irmã gêmea do filho, do Daniel. Também tem a mesma idade, gêmeos, né? E eles são meus filhos. Fui eu que fiz. Ela na mim, manda beijo. Não, sorriso.